Eu sou a causa. De acordo com um princípio rabínico, o que não está escrito nas Escrituras é inexistente. A história de Jesus Cristo segue esse princípio. O autor desconhecido do livro de Lucas, como todos os outros, escreveu apenas suas próprias experiências. Voltando à sua mente disciplinada na autocontemplação, ele está se voltando para os discípulos e dizendo: a Escritura deve ser cumprida em mim. Tudo o que está escrito sobre mim deve ser cumprido. Começando com Moisés e os profetas e os salmos, ele interpretou para eles em todas as Escrituras as coisas relativas a si mesmo. E eles disseram uns aos outros: os nossos corações não ardiam enquanto ele nos explicava as Escrituras? Então disse-lhes: tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e dos profetas e dos salmos deve ser cumprido. Então ele abriu suas mentes para entender as Escrituras. Lucas está falando do Cristo em você, pois qualquer Cristo vindo do exterior é um falso Cristo, ensinado por falsos mestres. Pedro nos diz: nos últimos dias virão os escarnecedores, zombando e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Para sempre, desde que os pais se adormeceram, todas as coisas continuaram como eram desde o início da criação. Certamente eles fazem corrupção, guerra, política suja, pobreza. Você o nomeia. Tudo continuará para sempre nesta era. Por isso, não procure sinais de sua chegada no mundo exterior, já que esta idade continuará produzindo pobreza, corrupção, guerra e coisas desagradáveis. Mas quando Cristo vem, é como um ladrão na noite. Quando você menos espera, Cristo desperta dentro de você para se revelar a si mesmo. De muitas e várias maneiras, Deus falou desde os tempos antigos aos nossos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias, Ele nos falou pelo seu Filho. Pois quando o Filho aparece, Ele revela a Deus como seu Pai. Até que o Filho de Deus se revele no homem, o homem procura por fora para descobrir como as coisas são feitas, mas ele não consegue encontrar o Criador. Nosso mundo é o trabalho de Deus, como nos é dito no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nossos cientistas descobriram como ir para a Lua, de onde eles voltaram para a Terra. Então eles analisaram e descobriram que ela era morta. Não importa onde o homem vá, ele descobrirá que tudo está morto, pois a obra de Deus está aqui e só aqui. Mas não importa o quanto sua obra seja analisada, não revelará seu Criador. Quando você lê o capítulo 9 de Isaías, você pode se perguntar sobre o que é tudo, mas posso lhe dizer que nada pode ser mais verdadeiro. Ouça atentamente. Um filho nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo estará sob o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essas revelações não chegam na ordem que os profetas gravaram, ou algum escriba mudou, mas os nomes são verdadeiros e são revelados em perfeita ordem. O primeiro nome dado a você quando você adormeceu foi El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso ou Deus Poderoso. Mas um dia você vai acordar. Agora completamente individualizado, você sentirá uma vibração tão grande que você pensará que vai morrer. Mas longe de morrer, a vibração o despertará de seu longo e longo sono. Você despertará dentro de si mesmo para descobrir que você foi sepultado lá por séculos inumerados. Você pode não saber como você chegou lá e por quê, mas eu vou te dizer. Você foi voluntariamente. Ninguém tirou sua vida. Você a colocou sozinho. Você tem o poder de colocá-lo e o poder de levantá-lo novamente.
Você entrou deliberadamente no crânio humano e se deitou para sonhar o sonho da vida. Os místicos afirmam que você esteve sonhando lá há 6.000 anos. Eu não tive visão para suportar esse intervalo de tempo. Mas posso dizer que, quando aconteceu comigo, senti como se estivesse sepultado por séculos inumerados. Por um momento, eu me perguntei como eu cheguei lá. Então eu lembrei das Escrituras. Ele não está morto, mas dorme e eu vou despertá-lo. Um dia, você também ouvirá a voz do Filho de Deus e despertará do seu sono da morte. Pois quando Deus envia seu Filho ao seu coração, chora. Pai, você o ouvirá e despertará de sua longa e auto-imposição de sono. É preciso um enorme poder para Deus poderoso agitar-se e despertar para encontrar o símbolo de seu nascimento como o de uma criança. Você pode pensar que o filho que nasceu e o filho que foi dado são um, mas não são. O filho aparece 139 dias depois. É ele quem revela você como Deus, o Criador e Criador de tudo. Antes desse momento no tempo, você, como um cientista, olha para fora de si mesmo para a causa de toda a vida. Mas quando Davi, o Filho unigênito de Deus, vem de dentro de você e chama Pai, você encontrou a causa. E quando o seu Filho o revelar como o Pai, a causa de toda a vida, você suportará o nome de Pai Eterno. Agora, a terceira grande revelação é a de maravilhoso conselheiro. E nas Escrituras, o maravilhoso conselheiro está associado a uma serpente. Referida como a mais sábia de todas as criações de Deus, foi a serpente que sugeriu comer da árvore do conhecimento. E quando disse que ele morreria, a serpente disse: Não, você não vai realmente morrer, pois Deus sabe que quando você comer, seus olhos serão abertos e você será como Deus, sabendo o bem e o mal. O maravilhoso conselheiro não mentiu. Por acreditar ser você, ele experimentou a morte, mas na verdade não morreu. Mesmo que partamos deste mundo e parecemos morrer, não o fazemos. Em vez disso, somos restaurados na vida em um mundo assim, para continuar nossa jornada para séculos inumerados. Agora, no mesmo capítulo 3 de Gênesis, o Senhor disse aos deuses: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim como a serpente disse que faria. Somente descendo a esse mundo de experiência, você pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e tornar-se como os deuses. Então, vemos que no terceiro título, Maravilhoso Conselheiro, tem muito a ver com a serpente. Dizem-nos que ninguém ascende ao céu, mas aquele que desceu do céu, Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Quando você lê essas palavras, elas não fazem sentido. Mas quando você as experimenta, o terceiro título de Maravilhoso Conselheiro é conferido a você. Seus olhos estão abertos, então você conhecerá o bem e o mal da experiência. Você saberá que não morrerá, mas retornará ao estado celestial do qual você, o Filho do Homem, desceu. E você será levantado como uma serpente ardente. Agora, a serpente das Escrituras é descrita no capítulo 6 do livro de Isaías como os serafins que cercam o trono de Deus. Um serafim é, por definição, um ser ardente com um rosto humano, voz humana e mãos humanas. Isaías dá-lhe 6 asas, 2 para cobrir o rosto, para cobrir os pés, que é um eufemismo para os seus órgãos criativos, e ele voa com 2, mas além disso, este ser celestial, o mais sábio de todas as criações de Deus, não é descrito. Esta é a sua verdadeira identidade, pois vocês são os deuses caídos. Você não é uma pequena ameba que saiu da lama.
Você desceu do céu e esvaziou-se de tudo o que era para assumir as limitações e fraquezas da carne humana. Você não está fingindo que você é um homem. Você se tornou homem assumindo a pobreza, embora você fosse rico. Você assumiu a fraqueza, embora fosse forte. Você, um ser infinito, assumiu todas essas coisas por sua experiência. Todo o vasto mundo declara sua glória. Mas somente aqui, nesta pequena terra, é revelado este maravilhoso trabalho. Antes de chegarmos aqui, éramos irmãos, e um dia vamos despertar e retornar à nossa irmandade como Deus Pai, do qual é necessário que todos os irmãos se formem. Agora, o quarto título, Príncipe da Paz, é enviado sob a forma de uma pomba. Isso não acontece fisicamente com você. E quando acontece, você é o único que sabe disso. Leia o primeiro capítulo, no versículo 10 do Evangelho de Marcos, e você verá que apenas aquele sobre quem a pomba desceu foi consciente disso. Quando ele saiu da água, imediatamente viu os céus abertos, e o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Você está destinado a ter essa experiência como o quarto título, o Príncipe da Paz. Você suportará os 4 títulos, e ao fazê-lo, você cumprirá as Escrituras. Tendo anunciado, você veio para cumpri-lo dentro de você. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, e o nome pelo qual ele é chamado é a Palavra de Deus. Ele é a Palavra de Deus que não pode retornar a Deus vazia, mas deve realizar o que ele propôs e prosperar no que foi enviado. Você é a Palavra de Deus que foi no começo. Você não estava apenas com Deus, você era Deus. Então, você se fragmentou em muitos filhos, e é preciso que todos os filhos formem o Pai. Você veio a este mundo para experimentar seus horrores, e não para mudá-los. Nossos políticos prometem eliminar a guerra e a pobreza, mas admitem que venderam mais de 13 bilhões de dólares em armas convencionais para nações pobres na pobreza, assim como o mundo comunista. Nossos políticos têm forçado as nações que não podem se dar ao luxo de se alimentar, comprar o que estamos fabricando. Então, com um olhar piedoso, pede às pessoas que assinem papéis para parar a guerra. Mas você não consegue detê-los. Este mundo nunca foi concebido para ser diferente do que é. Um mundo de pobreza, um mundo de guerra, um mundo de políticas sujas, um mundo de corrupção. Basta ler os documentos e você verá o que está acontecendo em lugares altos. Você não vai mudar isso. Ele continuará, porque a história de Cristo é de redenção. Ele se resgatará, levantando-se deste mundo em um movimento espiral. Este mundo baseia-se em um princípio circular que se repete várias vezes, enquanto a redenção se baseia em um princípio espiral. Partindo da roda da recorrência, um se move em um movimento espiral, como os serafins, e é redimido. Dizem-nos que, à medida que o relâmpago brilha no Oriente para o Ocidente, assim será a chegada do Filho do Homem. As pessoas procuram iluminação para atacar de fora, mas atingem dentro. Sua cabeça é o Monte das Oliveiras e seu corpo é o que está dividido do Oriente ao Ocidente. Uma metade se move para o norte, enquanto a outra se move para o sul, deixando um grande vale. Na base da coluna vertebral, você verá um conjunto de luz dourada, líquida e pulsante, que é o sangue de Deus. Fundindo com ele, você acende no seu crânio como uma serpente ardente e seu crânio reverbera como trovão. Eu estou dizendo a você o que você vai experimentar. Você pode ou não aceitar isso, mas você nunca vai negar isso. Eu o despertei momentaneamente, mas você pode voltar a dormir de novo e continuar seu sonho, do qual você é o seu único autor. É muito fácil ser pego na realidade que você mesmo está fazendo, mesmo que o que você possa ver assuste-o.
Você pode ter muitos horrores em seu sonho e acreditar que o que você está vendo é uma realidade fora de si mesmo e além do seu controle. Mas você só sabe que está escrevendo o roteiro. Você não teve um sonho em que você estava morrendo de medo sem saber que você era a sua causa? A mesma coisa está acontecendo no sonho acordado, mas o homem não sabe que isso também é um sonho, até que ele desperte da maneira que lhe disse. Alguma noite, enquanto você dormir, algo o despertará, e você despertará para se encontrar em seu crânio. Você sabe que é o túmulo onde apenas os mortos são colocados, mas você sabe que está muito vivo. Alguém deve ter pensado que você estava morto para colocá-lo lá, ou você pode ter entrado voluntariamente no local adormecido a tal profundidade que os outros pensaram que você estava morto. Mas, quando o tempo foi cumprido, ouviste o clamor do Filho de Deus que te despertou, e quando saíste daquele túmulo, nasceste de cima. Isso é essencial, pois a menos que você nasça do alto, não poderá entrar no reino de Deus. Todos estão neste mundo porque ele nasceu de baixo, do ventre da mulher. Mas enquanto aqui, ele deve nascer de cima, do crânio. Aquilo que sai não tem mãe, nem pai, nem começo de dias, nem fim de dias. Pois aquilo que nasce do crânio é consciente de ser o Criador de todos. Você descobrirá esta grande verdade somente quando o Filho de Deus estiver diante de você e o revelar para si mesmo. Este minúsculo planeta aparece apenas como uma mancha quando visto do espaço exterior, mas é muito importante, pois somente aqui pode-se ter esse experimento biológico que expande o poder de Deus e a sabedoria de Deus pode ser embalada. Sem este mundo, Deus não poderia crescer em sabedoria. Ele estaria estagnado se não pudesse se expandir além do que é. Deus é uma luz cada vez maior, um poder criativo cada vez maior, uma sabedoria cada vez maior. E em razão desse pequeno ponto chamado Terra, onde ele usa essas roupinhas de mortalidade, Deus está mantendo a promessa que fez a si mesmo: despertar dentro de si e cumprir a palavra registrada nas Escrituras. A história de Cristo não é esta que o mundo está falando. Ele não vai mudar o mundo. A geração de amanhã pode pensar que será diferente, mas a pobreza existirá como acontece agora. Haverá mudanças na paixão e, eventualmente, elas retornarão ao que eram. É como uma roda. É um princípio circular em que nada muda. O indivíduo só muda quando deixa a roda em movimento espiral, e é quando ele é redimido. Ele retorna ao mundo de onde veio, reforçado por causa de sua experiência de morte neste mundo chamado Terra. O princípio dos rabinos é verdadeiro, então deixe-me repeti-lo. O que não está escrito nas Escrituras é inexistente. Os presidentes, reis e ditadores do mundo não estão registrados nas Escrituras, portanto, são inexistentes. São meras partes que Deus está jogando enquanto passa pelos estados. A parte de um presidente, um rei ou um ditador é um estado, e quando entra é animada. Parece muito real para o seu ocupante e para aqueles que o observam, mas é apenas um estado. Você pode desempenhar qualquer papel, seja um homem rico ou um homem pobre, um mendigo ou um ladrão, um conhecido ou desconhecido. Uma vez que você saiba que eles são apenas partes, apenas estados de consciência. Mas se você não sabe disso e não está disposto a desistir do seu estado atual, você permanecerá lá, olhando para o seu desejo e não para ele. Você pode se tornar o que você gostaria de ser em um piscar de olhos, pelo simples ato da suposição. E no dia em que você ousar permanecer fiel à sua suposição, esta começará a se exteriorizar. E quando isso acontece, você pode voltar a dormir, assim como fazem seus sonhos noturnos. Tornando-se possuído pelo sonho que você criou em seu sono, você observa sua própria criação. E se for um sonho nobre, você pode ficar tão cheio de seu próprio conceito que se esquece do seu Criador.
Ou você pode criar algo ignóbil e ficar tão imerso nele que você acredita em sua realidade. Tudo pode ser criado por uma simples suposição. Quando ousei assumir que eu era o homem que queria ser, não discuti isso com outros. Eu simplesmente insisti em minha suposição e observei isso se tornar realidade. Esse ato persistente me ensinou que esse mundo era um sonho. Meu irmão mais velho, aos 18 anos, não tinha dinheiro nem perspectivas de conseguir algum. Mas ele teve um sonho. Ele sonhava em possuir um prédio que abrigasse os negócios da família. 2 vezes por dia, a caminho do trabalho e retornando, ele parava em frente a um prédio que ocupava um quarteirão inteiro na área mais larga da rua principal. E lá, ele imaginava ver as palavras Godard e Filhos em sua marquise. Ele persistiu nesse ato por 2 anos, quando um dia, um total estranho comprou o prédio para a família, confiando neles para pagar de volta por um período de 10 anos. Aquele edifício que se tornou a base do crescimento da nossa família começou na imaginação do meu irmão. Não tendo nada do lado de fora para procurar, meu irmão teve a coragem de imaginar e acreditar que sua imaginação criaria sua realidade. Hoje, eu não acho que você poderia comprar a família por alguns milhões, porque seu negócio bruto no ano passado excedeu 30 milhões de dólares. Faça como meu irmão e descubra a profundidade de Deus em você. Teste sua imaginação, pois não há outro Deus. Se você testá-lo e descobrir que é Ele quem cria todas as coisas, produzindo uma prova tangível de sua realidade no que você fez, então ninguém será capaz de persuadi-lo de que o que aconteceu foi uma coincidência. Meu irmão viveu e construiu sua fortuna na fundação da imaginação. É claro que, tendo criado um empreendimento tão vasto, ele pode dormir e acreditar que seus 1000 funcionários são a causa de sua incrível riqueza. Estamos todos inclinados a esquecer que somos os fabricantes de tudo o que está acontecendo e, esquecendo, culpamos nosso sonho. O mundo é você mesmo empurrado para fora. Mas é muito fácil colocar a culpa em um aspecto do eu em vez de você, o criador do sonho. Aprenda a usar a sua imaginação conscientemente, pois ela não falhará neste nível ou no nível superior. Mas você não pode partir deste mundo mudando seus pensamentos. Acontecerá na plenitude dos tempos, quando o Pai em você que adormeceu começar a se mexer. Então, Ele te desperta, e quando Ele o fizer, você, poderoso Deus, receberá o nome e carregará os poderes especiais do Pai Eterno, maravilhoso Conselheiro e Príncipe da Paz. E o seu reinado não haverá fim, pois você saberá que é Jesus Cristo que os homens adoram exteriormente. Os ministros deste mundo estão falando sobre sua vinda, tentando interpretar sinais do lado de fora. Mas eu lhes digo que Jesus não vem no final da história humana, pois ele vem individualmente. Esta noite, um de vocês pode experimentar a vinda dele. Ninguém sabe senão o Pai em você. Desde que o Pai adormeceu, todas as coisas continuaram como eram desde o princípio da criação. Portanto, não procure por nenhuma mudança do lado de fora. Quando os políticos prometerem mudanças, não discuta, sorria com eles ao longo dos séculos, sabendo que eles não vão mudar nada. O mundo é composto de estados infinitos em que o homem cai inconscientemente ou deliberadamente, como meu irmão fez. Ele era um menino pobre que deliberadamente se mudou para o estado de riqueza. Não sabendo como iria acontecer, ele simplesmente persistiu em sua suposição e endureceu em fatos. Você gosta do que o seu espelho reflete de volta para você e o seu histórico lhe diz? Se não é com o que você gostaria de viver,
não o aceite. Em vez disso, olhe no espelho da sua mente e assuma que você é o que gostaria de ser. Declarando o que você é agora, não desvie o olhar e esqueça a imagem refletida lá, mas persista em sua suposição. Viva nessa manhã de consciência tarde e noite como se fosse verdade, e nenhum poder pode impedi-lo de experimentar sua verdade. Este é um mundo de efeitos, como nos é dito no livro de João. Se você olhar no espelho e vendo a si mesmo, se afastar e se esquecer que tipo de homem você parece, continuará a perpetuar seu estado desagradável. Mas se você olhar no espelho da sua mente e vendo o que você deseja ver, continue pensando a partir desse estado. Você verá que ele se reflete em seu mundo. Então um dia você partirá do mundo e retornará ao mundo do qual você desceu, pois você é o Elohim, o Deus mencionado nas Escrituras. Não tenha medo de reivindicar seu direito de primogenitura. Um Deus externo nunca existiu, portanto, não faça pequenas imagens dele e colhe-as na parede para adorar. Existe alguma cruz ou imagem de Jesus Cristo no mundo que não foi feita por um homem? Não há descrição de uma pessoa chamada Jesus Cristo, mas há inumeráveis imagens dele em todo o mundo cristão, e as pessoas se curvam diante daquilo que é feito por mãos humanas. Leia o Salmo 115 e veja o que o salmista disse a respeito de qualquer imagem cedida a algum poder que possa ajudar ou atrapalhar. Eles têm bocas, mas não falam, olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não sentem, pés que não andam, e eles não emitem nenhum som de sua garganta. Aqueles que o fazem são como eles, assim são todos os que confiam neles. Se alguém disser, olhe, está aí ele, ou está lá, não acredite nele, pois quando o Pai de toda a vida aparecer, você o conhecerá, porque você será um com ele. A Bíblia é toda sobre você, e você está aqui na imagem final para cumprir o que você ditou antes de descer. Os profetas que você inspirou eram apenas órgãos de revelação, e o Filho de Deus, por sua própria natureza, revela Deus como seu Pai. Então, quando o Filho unigênito de Deus está diante de você e o revela como seu Pai, você não é Deus o Pai? Isso eu sei por experiência pessoal. Eu não estou especulando. Eu não ouvi de um homem, nem fui ensinado. Como Paulo, veio através de uma revelação do verdadeiro significado de Jesus Cristo. É tudo nas Escrituras, e todos irão experimentá-lo. E quando tiramos estas vestes e levantamos, você e eu, como os irmãos que retornaram, ficaremos em um estado de êxtase, pois todos seremos o mesmo filho. Se seu filho é meu filho e nosso filho é seu filho, não somos um só pai? Não há vários filhos, apenas um. Somos todos individualizados. Nunca perderemos nossa individualidade, mas somos um em espírito, porque temos o único Filho. Portanto, somos irmãos que coletivamente formam a Deus Pai. As Escrituras baseiam-se no princípio que o homem verdadeiro vem aqui para cumprir. Tudo o que é dito sobre o verdadeiro você na lei de Moisés e os profetas e os salmos deve e será cumprido. É o meu prazer e meu privilégio abrir sua mente para que você possa entender as Escrituras. Isso é tudo o que eu estou aqui para lhe dizer. Mas você nunca entenderá minhas palavras até que você as experimente. E você irá. Não há aristocracia de privilégio nessa história. Nós somos todos um. Um não é melhor que o outro. Eu despertei do sonho da vida. Agora só espero que os outros despertem. Não há nada que eu queira mais que o despertar de todos, porque sem o todo, o Pai não está completo. Então eu conto a minha história várias vezes,
até que todos a ouçam e ponham toda a sua esperança nessa história maravilhosa que um dia deve surgir dentro deles. Neville Goddard.